Alguma coisa? Estamos gravando. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Nós hoje falaremos um pouquinho sobre Júpiter, né? Sobre um momento muito bacana que passaremos a viver, né? E vamos apresentar um ritual, na verdade, né? Sobre Júpiter, o óleo de Júpiter chama-se, né? Um ritual. A gente vai bater um tanto de papo aqui sobre algumas coisas muito pertinentes aí, o nosso autocrescimento, o nosso autodesenvolvimento, o autoconhecimento, que não tem como separar uma coisa da outra. Toda vez que a gente fala desses assuntos ligados à magia, à astrologia, à numerologia, a ideia sempre será interiorizar e nos responsabilizar por aquilo que está acontecendo e procurando aproveitar os momentos planetários, solares, galácticos em nosso benefício, para que a gente entre em um flow, na fluidez daquilo que está se manifestando. Para quem não me conhece, eu sou Dermeval Bezerra, mais conhecido como Bezerra. Fiquem à vontade, né? Oi, gente, boa noite também. Eu sou o Bruno. Junto com o Bezerra, nós montamos aí a Escola de Magia, né? Que vem com o objetivo aqui de trazer de uma forma simples, divertida, falar sobre espiritualidade, sobre cabala e como é que a gente põe isso em prática no dia a dia. E essa provocação de hoje, né, sobre o ritual do óleo de Júpiter, né, foi uma coisa que a gente conversou bastante. É uma coisa que, para mim, é muito gratificante falar de óleo de Júpiter, eu até já vou mudar, porque os planetas influenciam a nossa vida. E eu não conhecia nada sobre questões de planeta, né? Por mais que já estivesse estudando a espiritualidade há muito tempo, eu não me conectava muito, não dava muita atenção para essa questão dos planetas. E aí, conforme eu via várias postagens, né, várias coisas falando sobre isso, eu comecei a me ligar. E comecei a perceber o quanto realmente isso impacta na nossa vida e como a gente pode potencializar, né, assim, acho que minimizar os efeitos que possam ser negativos e potencializar os positivos, né? Então, a partir daí, a gente teve também essa ideia aqui de trazer aí esse workshop de hoje para falar sobre, né, o ritual do óleo de Júpiter e falar exclusivamente sobre o planeta Júpiter, mas vamos passar aí por um pouquinho de astrologia, né, B? Isso. Uma coisa que eu entendo como um preâmbulo necessário, que é assim, para quem é novo na caminhada da espiritualidade, né, ou do autoconhecimento, a gente precisa relembrar que tudo é responsabilidade nossa, que tudo é interior nosso, que toda mudança real ela é de dentro para fora. Eu acho importante relembrar isso todas as vezes, porque mesmo a gente sabendo, a gente não deixa descer para o coração. A gente racionaliza isso. Então, aqui no nosso cabeção, a gente sabe, só que não sente que isso pode ser e é verdadeiro. Só a partir do sentir das coisas é que acontece a mudança real. Dentro da área da psicologia, tudo aquilo que é comportamento nosso, ela acontece em 3 esferas, mais uma tríade. No consciente, na nossa persona, no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. E às vezes a gente resolve o consciente. Eu acredito que todos nós já vivemos isso, né? Tipo, eu não vou fazer mais tal coisa, porque tal coisa não é bom. Sei lá, eu comer açúcar, sei lá, alguma coisa, entre aspas, besta. E aí a gente, por um período, vai falar, legal,
aí depois a gente desanda. E isso a gente pode falar de várias coisas, né? Então, a gente resolveu aparentemente o racional, só que isso estava plantado no subconsciente e no inconsciente. Então, para a gente haver uma mudança real, ela começa pelo sentir, onde a gente começa a tirar essas manias de outros planos da nossa existência, né? Então, a responsabilidade é algo fundamental. Ainda a gente tendo claro que isso é responsabilidade nossa, também tem os 3 níveis, porque isso é racional. Então, não adianta simplesmente saber das coisas. Ultimamente, eu tenho considerado que saber é pouco, né? Ainda mais com a IA, que hoje você pergunta qualquer coisa, você sabe de tudo a qualquer tempo. Só que você não vivenciou aquilo, você não sentiu aquilo, que é a maior característica humana que a gente carrega, E né? há considerado agora os novos terapeutas, né? É real isso, né? Então, Sim. para a gente absorver o máximo possível da energia de Júpiter, ou das coisas que a gente vai comentar aqui, é importante primeiro a gente estar alinhado interno, ou fazer um trabalho disso. No próprio descritivo, que depois a gente vai mandar para vocês, tem algumas colocações, mas de forma prática. Não conheço nada de astrologia. Eu preciso alinhar a minha mente barra razão, emoção, a minha fala e a minha atitude. É um tipo de alinhamento. Então, se eu consigo me alinhar desta forma, eu já estou em mim, o que facilita a ressonância com o meu externo, o que pode fazer com que a gente entre em sintonia. Diga, Bruno. Eu acho que uma observação bacana de falar sobre esse tema, né, é que, assim como o Stephen Hawking já falou dentro daquele livro Universo numa Casca de Nós, o universo, né, assim, a energia, vamos dizer que nós temos também dentro de nós um universo, a qual essas energias planetárias também estão dentro de nós, né? Então, como é que a gente, né, tendo essa consciência, eu consigo fazer esse alinhamento simples aí que o Bezerra comentou, para me conectar, né? E aí, sabendo de como funciona, de o que está rolando, como é que eu me alinho e não deixo as influências negativas interferirem na minha vida e potencializo as positivas, né? Me permita fazer uma observação, Bruno. Por favor. Como nós estamos no mundo de dualidade, o positivo e o negativo, ele é constante aí em torno de nós. Constante. O que muda é o alinhamento interno, que vai fazer com que eu capte, ou perceba, ou ressoe mais com o negativo ou com o positivo, né? Nós estávamos comentando isso antes, né? Eu, você e a Maria Fernanda, de que o dia está estranho, está esquisito, a gente não consegue definir. Isso pode ser uma percepção da negatividade. Sim. Muito bom. E aí a gente entra num dado bem bacana, né? Assim, a gente está no meio do ano, né? Passamos aí 6 meses e esse ano de 2025 é o ano de Júpiter, né? E Júpiter está ligado aí às questões de justiça, né? De expansão, de abundância, né? Acho que aí eu vou até jogar a palavra aí para você, B, que você tem um pouquinho mais de conhecimento ligados aí à astrologia, trazer um pouco mais sobre essa, né, influência de Júpiter na nossa vida, vamos dizer assim. Eu acho que eu caí aqui, caiu minha conexão. Opa, aqui eu comentei. Oi? Estamos aqui. Estamos aqui. Tá. Bom, Júpiter, né? Júpiter, ele é considerado como o grande benéfico da astrologia, né? Ele é o grande protetor. Eu falo que é o pai bonzinho do céu, né? Ele está muito ligado
a sorte, a prosperidade. Uma palavra que define muito Júpiter, até pelo tamanho dele, é a abundância. Abundâncias em todos os sentidos da vida. Então, se nós estamos alinhados àquilo que a gente considerou antes, a gente pode perceber essa expansão, esse desenvolvimento, essa sorte, essa melhoria, os benefícios de Júpiter, né? E Júpiter, este ano, né, que ele vai até julho do próximo ano, ele está no signo de Câncer. Então, vamos dizer que este ano, né, tudo aquilo que é coisas associadas a autoconhecimento emocional, fortalecimento de laços familiares, segurança emocional, renovação da sua casa, do seu lar, conexão com as tradições ou com a sua ancestralidade, tudo isso vai estar muito propício para melhorar, ou para alinhar, ou para resolver, ou tirar aquelas tretas que a gente tem, né, para poder lidar melhor com elas, né? Isso vai estar propício. Queria fazer uma observação aqui, o B, que também ele está ligado à justiça, né? E aí a gente tem que lembrar que não é a justiça dos homens, e sim a justiça divina. Né? Então é uma coisa bem interessante, porque assim, cada ato que a gente faz, né, ele existe ali dentro da lei, né, da ação e reação, a gente vai ter uma ação e uma reação. Então, essa justiça, ela vem para cobrar, né? Eu estava até comentando com o Bezerra um pouquinho antes da gente iniciar aqui, que nós estamos vivendo aqui em Indaiatuba, na política, né? Eu moro aqui em Indaiatuba, para quem não sabe ainda, mas a gente está vivendo um pouquinho isso, porque o que a gente está vendo de coisas erradas acontecendo e, ao mesmo tempo, em seguida, já vindo alguém escancarando isso, né, na mídia, agora, muito provavelmente, isso vai causar os efeitos futuros aí do processo judicial, né, seja ela da terra ou da divina, né. E uma coisa que a gente precisa considerar também, que classicamente Júpiter, ele rege Saturno, ele rege Sagitário, que é a pessoa ligada à justiça também, né? O arquétipo, né, ligado à justiça, ao estrangeiro. Então, vou dizer que as influências do estrangeiro, né, estamos vendo isso aí, né, estão muito à baila hoje, e também rege o mundo de peixes, o psíquico, né? Então, essas coisas, elas estarão com um potencial a mais, né? Como características subjacentes às características principais de Júpiter. O grande viés do lado negativo de Júpiter, numa palavra sintética, é excesso. Excesso de confiança, excesso de sensibilidade, excesso de saudade, até por estar numa casa de família, né? Dificuldade de mudança. Então, os excessos, né? E eu considero talvez um dos piores é o excesso de confiança. Sabe aquela situação, você já fez 10 vezes, 1000 vezes uma coisa, você fala, a 1001 vai dar certo, sempre deu até agora, e é onde você se perde, né? Então, é muito importante, dentro dos contratos, né, que a gente pode estar fazendo, contratos de comunicação, né? Não estou falando o contrato em si, que a gente tenha mais atenção para a gente não ir pelo excesso da emoção, pelo excesso da segurança, pelo excesso da certeza. Isso geralmente não dá bom. Lembrando, né, também que a partir do dia 18 agora de julho até 11 de agosto, Mercúrio entra, fica retrógrado, né? Então, tudo aquilo que é comunicação fica mais truncado,
E o que é isso, né? É aquela coisa de você falar e a pessoa entender uma outra coisa totalmente diferente, de você escrever e a pessoa interpretar de uma forma totalmente diferente daquilo que você falou. Então, estávamos conversando um pouquinho antes, né? O bicho-homem não sabe se comunicar, é grande demanda do ser humano, né? Aprender a se comunicar, na verdade, é um grande desafio, né? Sim, Então, isso vai estar também aí muito atuante. maravilha. E luz e sombra de Júpiter, né? Como a gente estava comentando aqui, né? Você tem esse lado abundância, você tem esse lado prosperidade, você tem um lado de uma justiça, né? Ao mesmo tempo, você tem o outro lado da ganância, né? Acho que é aquele lado que você vai acumulando, 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 e chega no momento que assim você acumulou tanto que você não sabe, assim, só você acumula e os outros não, né? Então é um perigo grande aqui também, né? É a luxúria. Boa. Bezerra? Eu estou pensando aqui, Bruno, até me faltou uma palavra aqui, porque os excessos, né, luz e sombra, realmente a ganância é uma palavra que cai muito bem dentro desse contexto, mas você está também viajando, né? A gente vai lembrando das coisas, né? Você está viajando para lidar com a família, também são coisas que podem estar muito evidenciadas também este ano, né? Esse próximo, esse próximo ano, a gente está falando de agora, né? Agora de 16 de julho até aproximadamente 16 de julho de 2026, onde vai ter essas possibilidades de viajar para encontrar familiares, fisicamente, ou como eu comentei antes, da gente lidar aí com os nossos laços ancestrais. Eu vou dizer que isso pode ser muito importante, tá, gente? Então, se você tem pai e mãe vivo, pega o nome dos avós, os seus avós estão vivos, pega o nome dos bisa, né? De repente, isso, em algum momento, pode ser interessante aí, dentro de algum trabalho de autoconhecimento para você. É o Né? momento perfeito para fazer as considerações aí e colocar os pontos finais em várias situações, né? É. Só um lembrete que a nossa fala, ela tem força e ela tem poder. Então, quando a gente fala as coisas ou decreta as coisas estando alinhado, notem que elas acontecem. Eu não tenho dúvida de que, no negativo, vocês já devem ter visto muitas coisas acontecerem, né? Quando a gente está com muita raiva, a emoção é que dispara a potencialidade do evento acontecer. Então, muita atenção nos nossos momentos de raiva, para a gente não ficar falando coisa que não deve. Depois a gente não sabe por que acontece. Né? Maravilha. E a gente sabe aí que assim, cada um dos planetas, dos 7 planetas principais, ele tem um dia específico dentre a semana, né? Um de Júpiter é na quinta-feira. Ah, mas hoje é quarta, o que vocês estão fazendo ritual na quarta? Aí tem um grande segredinho nosso aqui, porque amanhã entra uma lua minguante, então a gente quis fazer ele ainda na lua cheia. Né? Então por isso que a gente está fazendo o ritual hoje, não amanhã. Mas aí, de repente, alguém que queira quero de repente não fazer e não produzir o óleo hoje, deixar ele para um próximo momento, ou numa lua nova, ou crescente, ou cheia. Quinta-feira normalmente é um dia mais propício, é o dia mais propício de Júpiter, ali, é o dia que ele está regendo, né, Bê? E seria até interessante, Bruno, a gente passar para o pessoal, eu fico dando tarefa para você, né, meu? A gente vê uma tabelinha, né, que eu tenho isso aqui, né? Tabela dos planetas na semana e dos horários, né? Isso, porque uma explicaçãozinha rápida seria assim, todo o trabalho ligado à cura é interessante fazer em lua minguante.
todo início de algum projeto, processo, seria legal em lua nova, se bem que há alguns que discutem isso, tá? Se a gente poderia fazer isso de repente também, né, em lua crescente ou lua cheia para crescer as coisas, tanto que a mulherada, o pessoal que cuida de beleza, por exemplo, sugere cortar o cabelo em lua cheia, para deixar o cabelo cheio, né? Mas tem um detalhe, cortar o cabelo na lua minguante engrossa o fio. Então, Pô, eu ia são falar que curiosidades. eu não cortei o cabelo errado a vida inteira, né, Bê? Porque olha só. Tá errado, mano. Mas serve para barba. Então, são algumas curiosidades que vale a pena a gente testar, sabe? Eu digo, talvez para o universo feminino, talvez seja um pouco mais cauteloso, mas não existe acaso no mundo de meu Deus. E se as coisas estão postas, é porque tem uma fluidez natural para aqueles eventos. O que a gente precisa é selecionar e lidar melhor com a questão das várias frequências e aquilo que a gente decide ressoar ou não, né? Então, caso vocês forem fazer o óleo, é interessante fazer numa quinta-feira, num horário de Júpiter. Isso pode potencializar ainda mais. E uma coisa bacana também, né, que eu aprendi isso é muito é bem interessante e recorrente, eu tento levar isso para o meu dia a dia do lado profissional, é que as quintas-feiras, no dia de Júpiter, é um dia propício para assinaturas de contratos, né, até porque ele traz expansão, né, junto a esse cliente, aquilo. Então, assim, a gente usa ali, assim, vou deixar o dia ali de uma quarta-feira mais para enviar propostas, terça-feira que é mais comunicação para fazer divulgação, né? E aí na quinta-feira, que é o dia de Júpiter, a gente deixa ele mais para, quando possível, para assinar um contrato numa quinta-feira, sempre alinhando, né, com o interesse com a lua que está regendo. Está regendo uma lua minguante, será que é bom assinar esse contrato agora, né? Ou, de repente, no meu caso aqui específico, né, será que de repente é bom eu estar analisando uma análise né, de um cliente que ele tem um outro fornecedor ali, ou analisar o contrato daquele fornecedor neste dia, porque está minguando, e aí, a partir daí sugerir para ele uma mudança, uma troca de fornecedor, né? Então, isso é interessante também. Bruno, você vai falando as coisas, vai lembrando, cara, talvez para você seja legal a lua minguante, porque isso pode gerar exclusividade. Sim. Então, dentro da lua minguante, em termos de contrato, poderia ser essa questão. É tipo assim, se você quer expandir, ok, mas se você quer ter clientes nichados, né, que vão atrás da sua característica de trabalho e ou no serviço, você acaba tirando aquela monte de gente borboleteando que não serve para nada, só serve para encher o saco, e acaba sendo mais específico, né? Teria esse olhar também a lua minguante. Bacana. Opa! Bom, aí a gente entrando já dentro da ritualística aqui, até para a gente nem perder muito tempo, né? Mas já trazendo aqui, quais foram os ingredientes que nós sugerimos aqui para fazer a confecção desse óleo, né? São esses que estão aqui na tela, né? A vela, o óleo, a colher de sopa, né? Uma colher de sopa de alecrim ali seco, uma colher de sopa de canela em pó, 6 cravos, né? Uma colher de sopa de sálvia, meia colher de chá de noz moscada, 3 a 5 gotas de óleo essencial de louro ou laranja. Eu coloquei um vidro âmbar de 300 ml, mas depois eu vi que ele era grande, poderia ser de 100 ml aqui, 100, 120, 60, né, para não ficar com um vidrão muito grande. E uma caneta dourada ou preta para escrever em vidro, né? E agora a gente queria falar um pouquinho aqui, né, que essas plantas, elas foram colocadas aqui, essas ervas, vamos dizer assim, foram colocadas especificamente para esse ritual, pela conexão com a energia de Júpiter, e porque também, assim, elas têm outras funções além de confecção do óleo, né, B? Sim. Todas as plantas aqui consideradas, né,
E aí vai da intenção de você ritualizar, né? O que é legal do ritualizar? Você escolhe o momento, você prepara o seu corpo, você entra em processo de meditação ou com uma música que te tranquiliza, isso faz tudo parte do ritual, né? Então, você sabe que vai fazer o ritual a tal hora, você conversa com os aí de casa, fala, ó, gente, tal horário eu vou estar fazendo, sei lá, alguma coisa que eu não posso ser interrompido. E uma das dicas, por exemplo, falando de Júpiter, seria você tomar banho com algumas das ervas que aqui estão colocadas. Todas essas ervas que estão colocadas aqui, elas servem para chá e para banho de erva, com um sentido. Então, você vai fazer dentro, fora, e vai preparar um óleo que você vai poder usar de uma forma ritualística, intencionada com a energia de Júpiter, com todas essas qualidades bacanas que nós falamos. Só mais uma curiosidade que eu acabei me lembrando, o pessoal ligado ao ciganos, eles têm eu não sei que palavra usar, uma crença, uma magia, né, que no primeiro dia do mês você sopra canela na porta do seu estabelecimento, da onde você trabalha, né? Se é sua casa, é sua casa. Se você tem um ponto de comércio, né, para atrair a prosperidade. O povo cigano tem essa, deve ter um nome mais pertinente, né? Assim também como o louro, tá? Eu aprendi com um amigo que para a gente atrair, por exemplo, também prosperidade, né, pela característica do louro, você colocando a erva, né, você colocando a erva no, na porta de entrada do seu trabalho, né? Aqui tem eu peguei 3 ramos, né? Também atrai a prosperidade. Então, uma série de elementos sincrônicos para fazer a atração da energia desejada. Eu acho que é isso, Bruno. Algum complemento? Não, show de bola, né? Então, assim, só repassando rapidamente aqui, né? Então, o alecrim, ele traz aí a questão de clareza e proteção solar, que complementa a natureza superior de Júpiter, né? A canela em pó é o calor, a energia de comando benevolente, né? Trazer essa questão de uma ação para que a gente possa realmente expandir e trazer essa abundância para nós. Os cravos, né? Os 6 cravos aí que são poder, firmeza e presença. A gente colocou o objetivo de 16 aqui é para ter o equilíbrio entre masculino e feminino, né? Como se formasse ali um símbolo da estrela de 6 pontas. Uma colher de sopa de sálvia seca, que tenha, né, está ligado à sabedoria, eloquência e proteção, até para que as nossas decisões ou as nossas, né, o lado que a gente for atuar seja sábio, né, traga para a gente o melhor para o que nós precisamos naquele momento. A noz moscada, né, que traz expansão mental e fortuna, né, então isso é bem interessante também. Aí, né, tanto o óleo essencial de laranja, o cítrico, ele é muito bom para as questões também de prosperidade, né? A gente tem até costume assim, vou fazer um trabalho de radiestesia. Você pode pegar ali uma pedra, né, ou de repente uma gotinha de óleo, de um óleo essencial cítrico, laranja, bergamota ou qualquer outra, passar nessa pedrinha ali, para potencializar aquele pedido ligado à prosperidade dentro da radiestesia. E o louro, como o Bezerra já comentou aqui também, que ele atrai, né? Ele é uma planta que atrai abundância e prosperidade. Então, bora lá para o ritual. Então, a nossa intenção aqui, né, entrar em conexão com os elementos ou com o espírito de cada um desses seres aí, né, e também com a energia e os elementos da energia de Júpiter, para que a gente possa potencializar, vibrar e transformar
esse óleo numa ferramenta no nosso dia a dia. Tá? Então, aí, para a gente começar, né, assim, se vocês estão, quem está com um material em mãos, aí a gente tem aí o nosso vidrinho âmbar, né? Aqui eu estou com o meu aqui, que tem mais ou menos uns 100, cento e poucos ml. E aí a gente, só voltando, opa, vamos lá. A gente vai pegar aqui, né, e já pode colocar. Vamos primeiro colocar o óleo. Então, tenho aqui um óleo de semente de uva, que a gente vai despejar dentro aqui já. Colocar mais ou menos até a metade, depois, se for necessário, a gente completa, porque a gente vai colocar aqui as ervas ainda dentro. Caso você, se bem que está falando de erva seca, né? Uhum. Mas se você tem essas ervas, parte dessas ervas aí no seu quintal, ou se você cultiva isso, usa do seu quintal. Pode ser usado também, né? Bom, colocando na metade aqui o que a gente sempre pede, né, para que a gente faça uma conexão com o espírito dessa energia, que no caso aqui a gente está falando da semente da uva, que também tem todo, né, uma explicação por trás, o porquê um óleo de alguma semente, né, ou qual que é a importância dele aqui para o ritual, né. Então, que a gente possa, nesse momento, entrar em conexão ao espírito deste óleo, né, da semente da uva, para que ele sirva aqui para a confecção deste óleo e nos auxilie na expansão, na abundância, dentro dos nossos objetivos que cada um vai ter aí, e que aí no dia de passar ou de utilizar, que a gente vai explicar daqui a pouquinho como funciona, você faça essa mentalização e fala, ó, eu peço agora aos espíritos, né, e aos elementos que estão aqui dentro deste óleo, que, né, façam uma conexão comigo para, aí você coloca a sua intenção ali naquele momento. Feito isso, vamos pegar os cravinhos aqui, eu não separei, acabei não separando 6 cravos. Vou separar aqui 6 cravinhos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, também com os cravinhos aqui na minha mão. Funciona aqui, né? A gente se conecta aqui ao espírito desta erva, deste cravo, para que ele também possa, aqui no caso, né, a gente pode até voltar aqui com a colinha em mãos. Cadê os 6 cravos? Trazer poder, firmeza e presença para este óleo e a nossa vida. E a gente já despeja lá dentro. Peguei aqui para ficar até mais fácil. Partir para o alecrim, eu tenho aqui um que foi colhido aqui um dia aqui por mim. Vou jogar uns raminhos aqui dentro. Então, também separando aqui uns ramos. Nos conectando ao espírito aqui do alecrim, para que ele nos traga clareza e proteção solar, né? E nos conecte à natureza da energia de Júpiter, potencializando este óleo. Eu deixei a canela em pó lá na cozinha, esqueci de trazer para cá. Então, vou pular a canela, se alguém tiver com a canela em pó e estiver fazendo agora no momento. Eu faço depois aqui, mas conectando com o espírito da canela em pó, ou da canela, né? Para que traga calor, energia de comando benevolente para que possamos ter ação, manifestando assim os nossos desejos. Aí despejando lá dentro do vidro. Vou pegar um pouquinho de sálvia, aqui um pouquinho de sálvia seca também. Pode ser qualquer sálvia, tá, gente? Não, tem vários tipos de sálvia, né?
Não precisa ficar procurando a sálvia branca, não, que se usa muito em rituais, né, xamânicos, uma necessidade, qualquer sálvia. Bom, então também aqui nos conectando ao espírito da sálvia, para que possamos potencializar a sabedoria, a eloquência e também nos trazer proteção. E já colocando aqui dentro também. Cai um pouquinho para fora. Sálvia. E depois a noz moscada. Já estou com ela aqui em pó, né? Então também nos conectando aqui com a energia da noz moscada, para que ela possa potencializar a expansão mental e nos trazer fortuna. Lembrando que eu gosto muito de uma frase, numa apometria eu participava, né, que nós estamos aqui na Terra e que a energia do dinheiro ela é vital para a nossa sobrevivência ainda nos dias de hoje, então que nos traga essa fortuna para que possamos ter uma vida, né, plena e possamos nos dedicar cada vez mais tanto às questões sociais, espirituais, né, e ao bem ao próximo. Colocando uma pitadinha aqui. Já foi. E por fim, né, o óleo essencial aqui de laranja. A gente coloca aqui, né, umas gotinhas. Uma coisa que eu acho que não está, Bruno, contemplado na descrição é o quanto tempo deixa-se maturando, né? Já vou falar já, né? Já? Só vou completar aqui rapidamente com o óleo. Bom, finalizando, a gente tampou. E aí o que a gente pede, né? Assim, para que ele fique guardado num lugar escuro por 7 dias, né? E se a gente puder ir lembrar nesses dias, né? A gente dá uma mexidinha dele, pode dar uma batidinha na palma da mão, que a gente chama que é a ativação do óleo. A gente dá ali pelo menos umas 7 batidas, ou por um tempinho ali, e devolve ele ali por esses 7 dias. Passou os 7 dias, ele já está apto a ser usado, né? E a gente, assim, como eu posso usá-lo no dia a dia, né? O que a gente fala aqui, assim, olha, eu posso colocar, né, seja um spray, ou aqui no meu caso, que é um conta-gotas, umas gotas no punho, esfregar os punhos um no outro, já mentalizando ali, de repente, uma reunião que eu estou indo, ou um trabalho que eu vou fazer, né, uma situação que eu necessite me conectar com a energia de Júpiter, pode ser feito todos os dias, até porque, né, a gente quer expandir, quer essa expansão do nosso ser. Pode ser colocado, né, no chakra cardíaco aqui, né, no nosso peito, aqui no meio, esfregar um pouquinho aqui, para trazer essa expansão do nosso chakra, né, do nosso coração. E pode ser colocado ali, de repente, como eu falei, né, numa pedra, para, de repente, um trabalho ali de radiestesia, ou um trabalho de cura, né, e por aí vai, né, Bez? Não sei se você tem alguma coisa para complementar de utilização. Eu posso usar isso no outro? Supondo que aqui tem um monte de bruxa, ou bruxo, né? Eu também posso usar isso em benefício do outro também, se você benze, ou vão partir do básico, você não sabe nada, então, ou não conhece nada, então você pega o óleo
E todas essas afirmações que você colocou e os espíritos que você consagrou na elaboração do óleo, você está levando essa ressonância para outra pessoa. Uhum. Então, isso seria uma coisa bacana também de estar fazendo. Mas eu vou expandir o quê? Eu não estou trabalhando, eu não tenho afeto, eu não tenho nada. Então, é uma forma de você começar a preparar o seu campo para receber. Então, você começa a cultivar esse seu ambiente para poder entrar numa ressonância de expansão daquilo que está adormecido. E agora, né, com a gente com ele bonitinho aqui, a gente vai desenhar o símbolo aí, né? Esses dois símbolos que estão aqui deixa eu pegar aqui a canetinha. O contador aqui. Tanto aqui o símbolo, esse aqui seria o selo de Júpiter, né, da energia ligado a Júpiter, e aqui o símbolo do planeta, que a gente desenha no frasco, né? Então tem uma caneta lá, um dos itens era uma caneta que escreva no vidro, pode ser preta, dourada, né, que a gente possa desenhá-lo para que ele potencialize com a energia do planeta Júpiter aqui. Desenhando no papel já é difícil, né? No vidro. Está dando certo aí, Bruno? Opa, certinho, cara. Então tem aqui, ó, de um lado e do outro. E aí, feito isso, a gente faz a consagração, né? Então, consagramos este óleo a Deus, aos seus divinos tronos, à sua lei maior, à sua justiça divina, e as energias das ervas aqui representadas e as energias do planeta Júpiter, para que nos possa trazer proteção, abundância, prosperidade, para os nossos objetivos. Então, tá feito. E aí, outra dica também, na hora de utilizar, né, deixa eu tirar aqui rapidinho, são afirmações, né? Então, você pode chegar lá, tá esfregando, de repente, no punho ou no peito, ou fazendo alguma ação específica. A gente vai passar essas afirmações para vocês ali, né? Então, meu nome, né? Uno o céu e a terra com a luz de Júpiter. Abro caminhos com integridade e compartilho o bem que recebo. Que minha prosperidade seja semente de elevação coletiva. Pode ser feito todos os dias pela manhã, pode ser feito antes de uma situação ali, de um trabalho, de alguma coisa, né? Que a luz de Júpiter ilumine cada negociação para que a transparência e a abundância fluam entre todos os envolvidos, isso bem específico para a área de negócios, e o fiel guia das ideias elevadas, que minhas palavras despertem o melhor em cada ser que tocar, que eu seja canal de luz, sabedoria e transformação. É ótimo para fazer sempre pela manhã, para que durante o nosso dia a gente consiga iluminar, né, e elevar nossas palavras e tocar o coração dos outros, né? E para um novo projeto, alguma nova situação que está iniciando, né, que este projeto nasça, né, que nasce sob a luz, este projeto nasce sob a luz da justiça, da expansão e da sabedoria divina. Então, peguei algumas afirmações aqui.
Essas são sugestões, tá, gente? Pode criar a própria, né? Então, são sugestões. O óleo é de Júpiter, então é interessante que ele esteja, ou as coisas que ele trabalha, que é justiça, abundância, prosperidade, amplitude, coerência. Então, você pode também estar criando frases ou afirmações, né, que acabam sendo decretos, né? Você está decretando aquilo para que se manifeste na sua vida, né? Então, são sugestões. Bom, é isso, né? Então, Voltar aqui e, para você, o Bruno, senhor. volta no último lá, por favor. Eu acho que tem gente ainda que não está no nosso canal aqui, Ixi, né? calma aí, Precisa, cadê? lá no Instagram, se entra lá no Escola de Magia, né? Deixa eu ampliar aqui. Isso, no nosso Instagram, Escola Ponto de Magia, né? Ou no nosso site aí também é importante dar uma sondada, uma olhada lá no que a gente faz, né? Mas se inscrever para estar recebendo as novidades ou pelo Instagram ou em contato conosco, né? O último recado, a gente vai fazer um outro ritual muito bacana no dia 13, no dia 13 de agosto, às 19h30, falando, vai ser o ritual do aniversário, né, Bruno? Ritual de como montar um ritualzinho de aniversário, né? Isso. Tem um dito na Cabala que é muito bonito, que fala que Papai do Céu escolheu, definiu o dia, o mês, o ano, o local e a hora do seu nascimento, porque você é uma pessoa muito especial e você veio para fazer mudança no mundo. Isso às vezes choca um pouco a gente, né? Mas o mundo que é referido é o mundo interno. A gente não tem que ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Einstein, né? Um grande político, né? A gente não precisa ser um Beelzebub também, não precisa, né? A gente só precisa fazer bem a nossa obra, né? É, É isso que se refere. acho que foi isso, né, gente? Queria que cada um pudesse trazer um pouquinho aí das palavras aí, do que achou aí do ritual. A gente depois manda todo o material, sempre organizadinho, bonitinho ali, para que vocês possam seguir, para quem não conseguiu fazer conosco, Uhum. está sempre aí. Maria Fernanda, quer começar? Bom, eu tô com meu frasquinho já aqui que eu fui fazendo com vocês. Oh, Caraca, que bacana, lindo. bacana. Algumas Ai, pessoas que que estão aqui, tanto a legal! Vanessa como a Eu não Ana, consegui, eu não sabia, eu não Não, tinha os ingredientes. Mas não, legal, tranquilo, legal. legal porque a gente vai passar isso Não, já tem os depois no prints já, privado para. já tá tudo preparado agora. Beleza. Que legal. Legal. Fazer o meu ritual, né? No meu tempo, já que não deu para fazer junto com vocês, porque, né, também foi pega de surpresa. Uma ótima surpresa, aliás. Mas quero fazer o meu óleo abençoado, com certeza. Gratidão. Abençoado, dá para usar nos clientes também, né? Enfim, Uhum, dá para fazer claro. muita coisa. A infinita possibilidade para ele, né? É isso aí. Aninha também entrou de sopetão de última hora, Aninha. Oi, gente, boa noite. Deu tempo, nossa, tá. Eu tô desorganizada com o horário, porque vocês estão no horário de São Paulo, aí eu tô em Cuiabá, eu fico. É uma hora antes ou uma hora depois? Aí o dia, olha, eu me perdi. Eu falei, eu não vou entrar porque eu não paguei, meu Deus. Aí fui, bom, fui ouvindo a aula aqui, fazendo as coisas ao mesmo tempo.
Mas estou feliz, estou animada com as informações. Sou uma curiosa aí de horóscopo, não manjo nada, não entendo nada, mas eu super acredito nos meus sonhos, nas coisas que eu sinto de manhã, que eu fico pensando, aí acontece à tarde. Falei, vou expandir as minhas informações e organizar, né? Ter várias abas abertas na cabeça, sem ter direcionamento, não dá certo, né? É verdade. Bacana. Não. Legal, gente. Bom, depois a gente passa para vocês aí direitinho o material e estamos aqui, né? Com qualquer dúvida, pode contatar a gente aí. Vamos embora. Obrigada. Obrigada. Um Obrigado. beijo, boa Muito noite para obrigado. vocês. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.